Olá, Melina. Oi, Miriam, tudo bom, professora? Tudo bem? E consigo também? Tudo jóia. É, Ela- você me ouve bem? Consigo, te ouvi super bem. Me ouves também? Ouço sim. Professora, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Existe uma sequência desses artigos para apresentar? A ordem quer dizer? É, Não, não tem. Na verdade, eles têm uma ordem numérica, mas eu acho que a gente pode escolher de acordo com a preferência das pessoas. Para mim, tanto faz. é, tá, Uhum. porque para mim aparece em cada lugar, cada página que eu abro, aparece uma sequência diferente. Aí eu até ia perguntar para o Felipe aqui, mas aí a senhora está Olha, aqui, então o que eu pronto. já fiz em seminários anteriores ou outros eventos, eu pergunto para os participantes se alguém se voluntaria, se alguém quer ser o primeiro. Às vezes tem gente que quer porque quer ser o primeiro, às vezes tem gente que não quer de jeito nenhum ser o primeiro. Então, pronto, a gente só pergunta para eles. Da minha parte, tanto faz, eu não tenho preferência nenhuma, nem restrição nenhuma. Pronto, então tá bom. Então vou criar uma sequência aqui, então. Melina, então deixa eu entender aqui uma coisa. Então, só para a gente combinar os nossos papéis, para que eu Pronto. não faça o que a Melina vai fazer e nem a Melina faça o que eu vou fazer. Pronto. Isso. Qual que é a sequência? Então, é a Melina mesmo quem vai colocar as coisas, inicia um dos vídeos, depois na sequência inicia o outro, é isso mesmo? Isso. Eu Tá bom. abro pelo menos aqui, né? Eu abro a sessão onde eu vou falar a sequência dos artigos que eu vou apresentar com cada autor. Tá Falo do bom. tempo também, né? Que são os 8 minutos do vídeo, 8 minutos para discussão, e no final a gente tem mais, teoricamente, 22 minutos, mas a gente só tem nessa sessão três artigos. Tem toda a razão. A gente Bom. vai ter muito mais tempo. Eu Aham, fico, eu fico também avisando o tempo, né? Eu cronometro para a senhora o tempo, eu vou sim, avisando no chat e você sempre vai ser aquela que vai moderar, vai comentar, você vai comentar todos os artigos. Eu não só comento realmente se eu tiver alguma coisa para comentar, se eu pergunto sempre para alguém da sala. Na sessão anterior, o que que aconteceu? Nem sempre o moderador, professora, comentou tá. após a discussão. Aí eu quero até ver com a senhora, porque que a gente fez? A gente abriu para todos que estavam presentes, perguntando: alguém quer fazer algum comentário? Aí teve pessoas que fizeram a pergunta, aí o moderador não comentou. Ele comentou no final. Então, se a senhora Certo. quiser comentar em todos, nesses primeiros 8 minutos, eu deixo para abrir, por exemplo, para o final, como a senhora achar melhor. Tá bom, tá bom. Eu li os três trabalhos. Na verdade, um deles eu não tive acesso ao trabalho na íntegra, só a apresentação. Mas eu É. tenho um conjunto de perguntas a fazer para cada um deles e tudo mais. E estava só a perguntar, né, porque se a menina quisesse fazer as perguntas, também fica super à vontade. Não, não. Não, vinha com a senhora. Eu, assim, só na outra sessão eu perguntei porque tinha um artigo que tinha a ver com a minha dissertação, Claro, e aí eu fui uma das que levantei a mão para perguntar, entrei na sequência das perguntas ali, né? perfeito, Mas, perfeito. Tá ótimo. tá Olha, da bom? minha parte, pode participar o quanto quiser, pode interromper, pode perguntar, pode o quanto quiser, tá bom? Tá ok, professora. Uhum. Então, mas aí eu deixo a senhora moderar e se alguém, Tá eu bom. sempre vou abrir para questionamento, se alguém tiver, aí a senhora vê, a gente aguarda, espera, faz. E eu faço o cronômetro sempre os 8 minutos, porque eu acho que, apesar do final vai ter mais tempo, acho que a gente pode até ser um pouco Bom, mais flexível, né? claro, acho que sim. Tá ótimo. Obrigada, Melina. Imagina, eu que agradeço, professora. Antes de dar, eu estou a ver que aqui já tem o Anderson na sala, e antes de dar as boas-vindas, porque o Anderson é um dos autores, eu quero primeiro conversar com a Tainá. Anderson, espera um pouquinho aí, que eu já falo contigo. Não, sem problemas. Professora, e aproveitar, eu queria falar com a Melina e com você também. Eu tô chegando na SPM, que eu vou dar aula agora à noite. Eu queria saber, eu peguei um pouco de trânsito no caminho. Eu queria saber se tudo bem é o seu segundo ou terceiro trabalho a debater, apresentar. A Quem professora decide acabou é de a Melina. perguntar.
A professora acabou de abrir isso. Sem problema, Anderson. Ah, então tá bom, combinado. An- Obrigado. Anderson, agora eu também já estou até curiosa. Anderson, dá aula na SPM, é isso? Isso, dou aula na SPM. Ah, que legal. Na graduação ou onde que você dá aula? Na pós, é no curso de Marketing Analytics. Boa, boa, muito legal. Eu, eu, Olha que eu sou professor, eu sou professor assistente, né? Então eu tô indo no caminho Aham. de aprendizado ainda mais do que ter uma turma para mim. É assim que começa, toda a gente começa desse jeito. Muito bom Sim. saber. Eu também eu dei aula na SPM há muitos anos, muitos, alguns. Mas agora já estou afastada. Pronto. Mas é bom. Daqui a pouco a gente conversa mais um pouco, vai ser ótimo. Sim, até mais. Até mais, até já já. Tainá, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa É assim, tarde. é assim que pronuncia seu nome? É Tainá mesmo? Ainan, isso. Boa. Prazer, eu sou a Miriam, tudo bom? Igualmente, tudo certinho. E você? Também tá tudo ótimo. Tainá, deixa eu só para eu reconhecer toda a gente aqui. Então, Tainá é de Pernambuco, é isso? Isso, só que da Universidade Federal de Pernambuco, né, do programa de Boa, pós-graduação em ADM mesmo. muito bom, muito bom. E tá em que etapa da vida? Estou fazendo doutorado, né? Eu sou orientanda do professor André Leão, vocês conhecem. Boa. Não, só de nome. Aliás, eu adoro o SEMEAD por causa disso. A gente vai conhecendo toda a gente pelo caminho, né? É, vai fim das carinhas, né? Boa, boa. E Melina, tu és de Brasília, é isso? Eu não. Eu, na verdade, sou de São Paulo, mas moro no Nordeste. Moro em João Pessoa, já há 7 anos aqui. Que legal, que gostoso, boa. Muito bom conhecer. Eu também sou de São Paulo, mas eu tô fora do Brasil já tem uns 5 anos. Eu moro em Portugal agora, por isso que eu tô aqui, tá vendo? Eu tô vendo É, vocês de blusinha, de ombrinho de fora e eu aqui com essa gola, né? Aqui tá começando a esfriar agora, tá tá começando a começando a esfriar chegar o agora, inverno. né? Uhum. Ai, que delícia. E eu tô É, a ver aqui na sala, já temos a Gisela, é isso? Boa tarde, é isso mesmo. Boa tarde, tudo bem, Gisela? Tudo tá. bem, e vocês? Também, tudo jóia. Gisela é uma das coautoras, pelo que eu vi num dos trabalhos. Isso, do terceiro trabalho, que quem Boa. viu o vídeo foi o Yuri, né? Que é o meu orientando de doutorado. Boa, show de bola, show de bola. Excelente, Gisela, ai, que bom. E o Yuri é de Brasília, então a Gisela também é de Brasília, é isso? É, eu moro aqui há muito tempo, né? Não sou daqui, mas enfim, já me, Aham. já me identifico como se fosse daqui, na verdade. Que legal, que legal. Eu tava até comentando com as meninas agora. O Olá, gostoso do pessoal. CIAD é que a O gente meu vai. artigo vai tratar sobre intenções, motivações e a teoria do comportamento Ups, planejado no consumo colaborativo da moda de segunda mão. ups, pausa. O bom do SEMEAD é que a gente vai conhecendo as pessoas, vai descobrindo quem é de onde, quem é que trabalha em que tipo de assunto, né? Isso é uma delícia mesmo. Sim. Você está onde? Eu vivo no Porto, em Portugal. E faz uns Hum, 5 anos, antes de vir para cá, eu dava aula na SPM. Eu sou de São Paulo e vivi a minha vida toda em São Paulo e faz uns 5 anos que eu estou aqui em Portugal. e É está por isso. começando o frio aí, né? Você está. Pois é, então, era isso que a gente estava a comentar agora há pouco, porque eu estou aqui com essa gola e eu estou a ver vocês todas de ombrinho de fora, eu estou aqui com uma invejinha, né? Aqui está muito quente, muito É mesmo. mesmo, é Sim, mesmo. Olha, o muito. Yuri ia chegar aí também. Yuri, já entendi que o Yuri é orientando da Gisela, é isso? Isso. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Boa tarde, tudo bem, Yuri, bem-vindo. Obrigado. Eu já conheço o Yuri de ouvir sua voz, porque eu já assisti o seu vídeo, tá bom? Mas agora a gente vai se conhecer de verdade aqui, pessoalmente, né? A gente vai se conhecer pessoalmente. E já está na sala também o Luiz Henrique. Como vai, Luiz? Tudo bem? Boa tarde a todos, tudo bem? Vi o tema e entrei na sala para assistir. Boa, bem-vindo, bem-vindo. O Luiz não é autor de nenhum dos artigos daqui que vai ser apresentados nessa sessão, certo? Isso, eu só estou assistindo mesmo. Excelente, super bem-vindo. Adoro quando vem gente porque só se interessou pelo tema, adoro. Luiz, de onde que tu és?
Eu sou de Vila Velha, no Espírito Santo. Eu sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo. Ai, que legal, que bacana. Olha só, a gente já tem vários lugares representados aqui na nossa sala virtual. Eu já estou a conhecer um pouco. A Gisela disse que não é de Brasília, mas já se considera de Brasília, não é isso? O Yuri, tu és originalmente de Brasília, não? Sim, sou daqui. Meus pais são daqui também. Ah, pronto, nascido e criado. Boa, boa. Tudo bem. E a Melina, que estava me contando agora há pouco, que não é de João Pessoa, mas vive em João Pessoa. Isso, estou aqui no Nordeste, nesse paraíso chamado Nordeste. É verdade, é verdade. Olha, para vocês é boa tarde, mas para mim ainda já é boa noite, tá bom? Já são 8h30 aqui, aqui minha janela já está escuro, já é de noite aqui. Letícia acabou de entrar na nossa sessão. Quero te conhecer, Letícia. Tudo bem? Não consegui ouvi-la, Letícia. Tá dando para ouvir agora? Agora tá sim. Ah, acho que foi algum bugzinho que deu do fone. Boa noite a todos, tudo bem? Tudo bem, Boa, pessoal? boa noite, tudo ótimo, tudo ótimo. Letícia falou boa noite, tá onde? Eu tô no momento em Recife, no Pernambuco. Boa, boa. E a Letícia é uma das autoras de um dos trabalhos, tá certa? Isso, exatamente. Ele é fruto da minha dissertação no mestrado. Que legal, muito bom te ouvir. Olha, são 8h32 agora, e eu pensei em dar 3 minutos de tolerância, né? Apesar de que a gente já tem aqui um representante de cada um dos 3 trabalhos, né? Então, é Letícia que vai apresentar o seu trabalho, tá certo? Isso. Pronto. O trabalho do Yuri, é o Yuri mesmo que vai apresentar? Sim. Boa. E temos também o Anderson, que eu acho que vai apresentar o trabalho dele. O Anderson pediu aqui, porque ele está em trânsito, está chegando, saindo, então ele pediu para não ser o primeiro, para que, para que ele possa chegar e se acomodar na sala tá, onde ele está. Pronto, então, oficialmente, deixa eu dar as boas-vindas para todos vocês. A sessão está oficialmente aberta agora. Quero dizer que eu fico super feliz, já é o meu, sei lá, sexto, sétimo, oitavo SEMEAD, já não sei mais, e adoro todos os anos participar. Mesmo depois que eu saí do Brasil, eu continuo acompanhando o SEMEAD, gosto de me envolver, de estar junto com vocês. O SEMEAD está sediado dentro da FEA, que foi parte da minha escola também, porque eu fiz meu mestrado na FEA. Então, eu tenho sempre muito, muito gosto, muito prazer em estar junto com as pessoas nesse evento do SEMEAD. Olha, a Melina é a nossa, como é que a gente chama aquela pessoa que mestre de cerimônias, isso. A Melina é a que vai comandar o barraco todo aqui, tá legal? Então, a Melina vai dar as ordens, fulano começa, fulano termina, fulano para e tudo mais, e ela vai dizer as regras todas. Eu já sei, mas Melina, vamos lá, manda ver. Só deixa eu então combinar antes, já que algum de vocês dois preferem ser o primeiro artigo, tem alguma preferência? Porque eu pensei em deixar o do Anderson, né, por último, até para ele chegar. E aí a gente tem aqui o do Anderson é o ativismo, então, ou tem alguém que tem preferência, ser o primeiro? Pode ser eu, caso ninguém se pronuncie. Letícia? Então, pronto. Então, eu vou colocar um pouquinho nossas regras aqui e a gente começa pelo seu. Bom, então, só lembrando que nossa apresentação dos trabalhos, ela tem 8 minutos dos vídeos, eu vou passar o vídeo, depois eu abro para 8 minutos de discussão, e qualquer um pode fazer a pergunta, a moderadora é a professora Miriam. Depois eu vou, na sequência desses 8 minutos, eu paro, e para aviso, vou avisando, né, nos 3 minutos antes e 1 minuto antes, para que a gente encerre e comece outro vídeo. Aí, de novo, mais uma vez, 8 minutos para discussão. Aí eu apresento o terceiro vídeo e 8 minutos. Como a nossa sequência geralmente são de 4, mas nessa sessão nós vamos ter 3, a gente pode a gente vai ter mais tempo aí para discutir no final, tá bom? Então,
Eu vou começar. O primeiro artigo que a gente vai apresentar vai ser intenções, motivações e a teoria do comportamento planejado no consumo colaborativo da moda de segunda mão, que é com a Letícia de Alencar e o Marconi da Costa, que são da Universidade Federal de Pernambuco. O segundo artigo eu apresento é o What's Next on Consumer-Based Brand Equity of Digital Brands. Research Itineraries and the New Challenge, do Yuri Enes, Gisela Demo, Rafael Porto, Taiwan Zulato e Bruna Vieira, da Universidade de Brasília. E o terceiro artigo é o Ativismo de Marca, uma revisão sistemática de literatura, do Anderson Rosa, da Kavita Hansa, ambos são da FEA, e o Fábio Sandes, que é da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, ok? Eu vou começar, então, pelo intenções aqui. Vou apresentar um vídeo. Aqui. Vou compartilhar com vocês. Olá, pessoal. O meu artigo vai tratar sobre intenções, motivações e a teoria do comportamento planejado no consumo colaborativo da moda de segunda mão. O trabalho foi realizado por mim, que sou Letícia Alencar. Eu sou mestra pela Universidade Federal de Pernambuco no programa de pós-graduação em administração, juntamente com meu orientador, o professor Dr. Marconi Costa, que também é da Universidade Federal de Pernambuco, no programa de pós-graduação em administração. Na introdução, o trabalho trata sobre as significativas transformações na indústria têxtil e na expansão da demanda por maiores quantidades de roupas baratas, né, que desencadeou uma degradação ambiental e social ao longo das etapas da cadeia de suprimentos. Então, a gente consegue perceber que essa indústria têxtil tem muitos resíduos poluentes e com parte do consumo de fast fashion, da moda rápida de segunda mão, a gente vê como isso aumentou e como vem agredindo o meio ambiente. Com isso, o consumo colaborativo da moda de segunda mão, ele pode ser uma alternativa econômica e sustentável para a redução desse consumismo exacerbado na moda. E a gente viu na literatura uma escassez de pesquisas relevantes com enfoque no consumo colaborativo relacionado com a moda sustentável. Lembrando que um dos vieses do consumo colaborativo é envolver sustentabilidade. E aí surge a pergunta de pesquisa do nosso trabalho, que é como as motivações morais e críticas e a teoria do comportamento planejado influenciam a intenção de compartilhar e o consumo colaborativo da moda de segunda mão. Na fundamentação teórica, a gente tratou sobre, primeiramente, o consumo colaborativo da moda de segunda mão, que faz parte da intenção do consumidor de consumir colaborativamente, que é gerada principalmente por fatores econômicos, ambientais e sociais. E o consumo colaborativo de moda inclui bibliotecas de roupas, trocas, empréstimos, ponta a ponta e plataformas de aluguel de moda, né? E faz parte da economia compartilhada. E a intenção de compartilhar, que é do ponto de vista ecológico e econômico, a economia compartilhada, né, ela desenvolve potenciais de redução de resíduos devido a essa redução de produção de bens e serviços. Eles, em vez de produzir, os bens são trocados e existe o prazer e a reputação, que são fatores que complementam os benefícios econômicos e ecológicos. Assim, supõe-se que ao compartilhar um bem, além do fator econômico de melhoria, é possível existir os fatores socioambientais envolvidos, surgindo a primeira hipótese do trabalho assim, que a intenção de compartilhar influencia positivamente no consumo colaborativo de moda de segunda mão. O terceiro ponto, que são as motivações para a compra de segunda mão, que ao entender essas motivações críticas, os respondentes tentam se afastar dos incentivos para consumir ou comprar novos bens que analisam o desperdício. E assim como a motivação crítica, né, ela pode influenciar a intenção de compartilhar, ela também pode influenciar o consumo colaborativo da moda de segunda mão, já que essa motivação aborda o desperdício de itens de consumo. Surgindo assim as duas seguintes hipóteses do trabalho, 2 e 3, a qual trata da motivação crítica que influencia positivamente na intenção de compartilhar, e a motivação crítica influencia positivamente no consumo colaborativo da moda de segunda mão.
Dessa forma, também a gente incluiu no trabalho a motivação moral, que ela é reforçada por incentivos econômicos e ambientais, né, fato que tem recebido surpreendentemente pouca atenção na literatura, surgindo assim a quarta e a quinta hipótese do trabalho, a quais falam que a motivação moral influencia positivamente a intenção de compartilhar e a motivação moral influencia positivamente no consumo colaborativo da moda de segunda mão. Assim, também surgiu a teoria do comportamento planejado, que a gente utilizou por fim no trabalho, que é destinada a auxiliar, explicar e prever as intenções e comportamento das pessoas. E o primeiro item dela é a atitude de compartilhar, trazendo mais para esse viés do trabalho, que se refere ao grau em que a pessoa avalia de maneira favorável, desfavorável ou desfavorável em determinado objeto, surgindo assim a sexta hipótese, que a atitude de compartilhar influencia positivamente a intenção de compartilhar, a norma subjetiva, que é uma pressão social percebida para realizar ou não certo comportamento, surgindo assim a sétima hipótese, que é quando essa influencia positivamente a intenção de compartilhar, e o controle comportamental percebido, que é uma percepção das pessoas sobre a facilidade ou dificuldade de realizar o comportamento de interesse. Surgindo assim a oitava hipótese desse trabalho, que é o controle comportamental percebido influencia positivamente a intenção de compartilhar. Dessa forma, a gente sintetizou isso, o modelo teórico, né, com as relações teóricas propostas na hipótese da pesquisa, e a metodologia, que foi uma abordagem quantitativa e hipotético-dedutiva, composta por a população por brasileiros, com pelo menos 18 anos, que já tenham consumido pelo menos uma vez na vida uma roupa de segunda mão. A gente também utilizou a técnica de Snowball. O questionário foi um survey online no Google Forms. O questionário também foi realizado com base em diversos trabalhos, utilizando e se adaptando de algumas escalas. E os dados foram tabulados, analisados e tratados, né, com o SPSS e o Amos. A análise dos dados também foi realizada por estatísticas descritivas, né, que frequência, média, desvio padrão, coeficiente de variação, e o teste de hipótese do estudo, né, foi utilizada a modelagem de equações estruturais. Na análise dos resultados, o perfil dos respondentes, dos 201 respondentes na amostra, 70,1% dos respondentes são do sexo feminino, 55,2% na maioria são solteiros, né? O nível de escolaridade dessas pessoas, 38%, quase 39% dos respondentes possuem pós-graduação. A média de idade é de 30 anos, 31, e a renda mensal familiar por média de 7.349, a quantidade de pessoas que residem na mesma moradia de aproximadamente 3 a 4 indivíduos, e a renda per capita é por volta de R$ 6.544. Não houve a necessidade de remoção dos dados da análise. Essa é uma tabela com os índices de ajustamento do modelo. Todos apresentaram índices bons e aceitáveis, ou muito bons também. Na estatística descritiva, na análise de confiabilidade, a gente viu que todos os alfas ficaram acima de 0,7, como indicado. As médias, os desvios padrões e a variância extraída média e as confiabilidades compostas. Nós também vimos na análise do modelo de mensuração as correlações variâncias compartilhadas e AVE, e é possível constatar que nessa tabela as escalas e as dimensões das escalas apresentam os valores acima de 0,5, exceto para as dimensões de norma subjetiva e controle percebido, que ficam dentro do limite de 0,5 se a gente arredondar. Na análise do modelo estrutural e discussão das hipóteses, a gente viu que das 8 hipóteses, 4 foram suportadas e 4 não foram suportadas. Na análise do modelo estrutural e discussão das hipóteses, a gente conseguiu ver, através desse suporte e não suporte das hipóteses, que a intenção de compartilhar influencia positivamente no consumo de moda de segunda mão, a motivação crítica não influencia positivamente na intenção de compartilhar, o consumo colaborativo da moda de segunda mão possui relação positiva com as motivações envolvendo os fatores sustentáveis, e pensar na motivação moral como uma forma também de ajudar que os outros estejam em segundo plano para os consumidores de moda de segunda mão. A gente também viu que a atitude de compartilhar não influencia a intenção de compartilhar, e que a norma subjetiva não possui influência com a intenção de compartilhar, e que o controle comportamental percebido influencia positivamente a intenção de compartilhar.
Na nossa conclusão, a gente viu que estudar o consumo colaborativo faz parte da Agência da ONU de Desenvolvimento Sustentável. Os resultados da pesquisa podem indicar que o maior fator pelos quais os indivíduos possuem intenção em adquirir um item de modo de segunda mão através do consumo colaborativo é o econômico, mas mesmo assim os consumidores entendem que existem aí fatores ambientais, sociais e culturais envolvidos nessa forma de consumidor, ainda superficiais e alguns desses consumidores só que percebem isso, e que o consumo colaborativo é determinado por motivos econômicos pessoais, por exemplo, a economia de custos, e normativos, que são orientações de valor altruístas e biosféricas. As empresas e os profissionais de marketing poderão utilizar, né, esse trabalho para as informações para aumentar a compreensão sobre o consumo sustentável, e as lojas colaborativas, né, de moda de segunda mão podem investir em alternativas para essa forma de consumo, buscando conquistar essa parcela no mercado e atender melhor as necessidades e desejos do consumidor. Algumas das nossas principais referências. E é isso. Muito obrigada. Olha, quem diz o muito obrigada aqui sou eu, Letícia. Muito obrigada pelo seu vídeo, pelo seu trabalho. E foi muito divertido acompanhar um pouco desse modelo estrutural. Aliás, eu sou uma dessas fãs de modelos estruturais e adoro brincar com essas coisas aqui. Queria primeiro, antes de... Eu até tenho aqui algumas perguntinhas que eu fiquei curiosa conforme eu fui ouvindo o teu vídeo, mas eu gostava de perguntar primeiro para os demais ouvintes, para as outras pessoas que estão aqui na sala, se alguém ficou curioso com alguma coisa, se alguém tem alguma questão a fazer. Ih, Letícia, vai ser só eu mesmo. Olha lá, bom, primeira coisa, parabéns por se arriscar a fazer um modelo de equação estrutural com tantas hipóteses. Tem lá, sei lá, 7 hipóteses, pelo que eu percebi, ou 8, 7, 8 hipóteses, 8. que é um modelão, né? E fiquei lá com algumas dúvidas, algumas coisas básicas. Eu vou só 2, 3 dúvidas que eu tive, né, para me ajudar a esclarecer. Uma delas, eu fiquei o seguinte: tem um pedacinho muito rápido no seu vídeo que falas assim, a minha amostra é composta pelas pessoas que já compraram pelo menos uma vez alguma coisa de segunda mão, né? Era alguma coisa nesse sentido. E aí eu fiquei um pouco curiosa a pensar o seguinte: olha, se a gente quer avaliar se as motivações interferem na intenção de compartilhar, se a intenção de compartilhar de fato gera o consumo colaborativo, etc, etc. Quando a gente seleciona pessoas que já compraram pelo menos uma vez alguma coisa de segunda mão, será que a gente está conduzindo essa amostra para algum caminho que a gente queira? Então, no trabalho, né, eu tive, primeiramente, foi muito sofrido, né, eu acredito que eu, no vídeo, tanto para transferir o vídeo, né, que são 8 minutos, e tanto para trazer da minha dissertação, que deram, que 100 páginas, eu acredito, para o artigo de 26. Então, muita coisa eu deixei ali, eu acredito que em dúvida para muitos leitores, né, porque eu descrevi bastante para depois reduzir. Mas na dissertação eu deixei pessoas que já realizaram alguma vez um consumo de roupa de segunda mão, de algum item de segunda mão. Eu acredito, eu não sei se eu coloquei no texto, mas na dissertação eu coloquei que sejam doadas, emprestadas, que alguma vez na vida eles tenham consumido de alguma forma alguma roupa, algum item de segunda mão. Eu não sei se eu tirei tua dúvida, mas realmente no vídeo ficou bem indo para uma linha apenas, né? Não, não, e eu acho que quando a gente faz, quando a gente escolhe as nossas, né, a nossa metodologia e o processo de investigação, a gente tem que fazer escolhas, não tenho dúvida nenhuma, né? E alguma escolha tinha que ser feita aqui, não tem nada de errado. Eu só fiquei a me perguntar o seguinte: imagina o seguinte, se eu nunca comprei, nunca tive acesso, nunca interagi com nenhuma, hipoteticamente, com nada que seja de segunda mão, eu não faço parte dessa investigação, né? Eu não faço parte dessa Isso. amostra. E aí, portanto, eu nem posso expressar se eu não tenho a motivação crítica, se eu não tenho a motivação moral, ou o que quer que seja, ou se eu não tenho a atitude tal, 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 né? Então, fico eu aqui a perguntar se talvez, claro, para um segundo estudo, para uma outra oportunidade, se a gente inserir também pessoas que nunca fizeram parte disso. Porque aí provavelmente elas vão expressar: pronto, eu nunca tive nada de segunda mão, então será que é porque eu não tenho a motivação crítica? Será que é porque
eu não tenho não estou sujeita à norma subjetiva, será que é por quê? Será que é por quê, né? Então, talvez, se calhar, a gente encontre as respostas opostas a isso, não sei. O que você É acha, Letícia? interessante. É interessante, até porque a primeira pergunta que eu realizei no questionário era se a pessoa já tinha consumido pelo menos alguma vez na vida um item de segunda mão. E quando ela respondia que não, ela diretamente ia para o final do questionário e não participava. Então eu fiquei me perguntando, será que se eu não colocasse essa pergunta e inserisse essa pessoa para poder responder, será que teria dado outro resultado? Pois Inclusive, deu uma é, amostragem menor do que eu imaginava, porque eu fiquei surpresa até, inclusive, que muita gente nunca consumiu uma roupa de segunda mão na vida. Fiquei muito assim, é um público ainda que me assusta em pleno 2023, digamos assim. claro, claro, claro. Pois é, eu só me questionei sobre isso na sua análise, porque às vezes a gente tende quando a gente desenha, né, o processo metodológico e tudo mais, a gente tende, é claro que a gente quer enquadrar, né? Então a gente tende a dizer, não, eu só quero falar com as pessoas que já consumiram. Eu aprendi uma vez com um professor, quando eu fiz um curso de equações estruturais, ele dizia assim, o que não varia também não covaria, né? Então, não é minha essa fala, é do professor Bido. E aí, portanto, quando o que varia, né, tem que ser, Uhum. a gente talvez tenha que pegar pessoas que já participaram disso, pessoas que não participaram disso. Eu acho que se, numa futura oportunidade, se a Letícia incluir também outras pessoas que nunca participaram do processo de segunda mão, se calhar a sua amostra vai até evidenciar ainda mais a sua teoria, a sua tese, né? No sentido de dizer, ok, essas pessoas nunca participaram, portanto, elas não têm nenhuma motivação, nem emocional, nem moral, nem crítica, portanto, elas não têm mesmo nenhuma intenção de compra e nunca, né? Talvez acho que possa ser um resultado É complementar, interessante. É né? interessante até porque eu estou agora utilizando uma parte, né? Eu tive uma ideia de fazer algo parecido, só que agora eu estou fazendo para roupas de segunda mão infantil. Ah, Então, se eu entrevistasse a mães, por exemplo, que por que que elas não compram de forma alguma roupas infantis para os seus filhos, ou por que compram, seria é interessante, eu gostei. Muito talvez, obrigada, inclusive. uma outra perspectiva, talvez isso possa acrescentar alguma coisa aqui, né? Boa, boa. Que mais? Eu queria falar tanta coisa, mas eu acho que eu não vou ter tempo. Olha, tem um ponto aqui que eu acho que eu queria também, fiquei um pouco curiosa. Quando eu olhei lá para o seu desenho da equação estrutural, tem lá os tais construtos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete construtos, né? Ahn, e cada um deles, eu suponho que tem um conjunto de duas, três, quatro, oito perguntas para construir cada um deles, né? Eu não sei a Isso. totalização do número de itens do seu questionário. E aí a minha pergunta é, porque a sua amostra é de 200 pessoas, 201 pessoas, qual a quantidade de itens, né, de itens nas respectivas escalas, o 201 na amostra foi capaz de suportar isso? Porque me pareceu que tinha imensos itens, uma quantidade inacabável de itens, né? O Emo Então, suportou a sua análise? suportou. Eu fiquei muito preocupada com isso também, até por conta do tempo. Eu queria ter tido muito mais tempo para poder entrevistar muito mais pessoas. Eu senti falta, inclusive, de caber os itens no artigo, porque na dissertação tem o quadro com todas as perguntas. Deram um total, se eu não me engano, de 45 itens. E tem uma metodologia, se eu não me engano, é uma malhotra, que você tem que multiplicar, né, por 100 e tem que dar pelo menos metade ali do valor. Deu 400 e poucas pessoas que poderiam responder, e aí 50%. Então, de acordo com o autor, estava dentro da média esses 200 entrevistandos. Não minto que eu queria que tivesse mais, eu achei pouco, até comparando com quem utiliza esse modelo, com a quantidade de itens, eu queria que tivesse tido mais Sempre gente. assim. Uhum. Eu também achei uma dificuldade enorme das pessoas responderem o questionário. Eu queria ter reduzido um pouco a quantidade de itens. Sei que não pode também, mas eu acho que muita gente parou ali de responder, porque não era só 5 minutos. Eu vejo que muita gente diz, tenta reduzir ao máximo 5 minutos, que é o máximo que a pessoa consegue ali estar respondendo. Mas o meu não dava só isso, não dava só 5 minutos. E eu acredito que foi o tamanho também, eu tentei deixar algo bem descritivo para as pessoas entenderem tudo, mas eu vi que alguns ficaram, inclusive, meio preguiçosos em ler todas as perguntas, ler o texto inicial. Então, talvez eu reconstrua isso para tentar ter um número maior de respondentes. Foi
um deslize, eu acredito, por ser, assim, minha primeira pesquisa quantitativa, segunda, quer dizer, e de um tema não tão, um pouco novo, digamos assim, eu tive Eu esse posso, probleminha. desculpa, Letícia, te interromper um pouquinho, porque a Uhum. gente já deu o prazo e aí a gente continua essa discussão. Inclusive sobre, eu acho que não sei se você assistiu o documentário True Cost, The True Cost, que fala sobre essa Sim, colaborativa. sim, assisti, Nossa, assisti. filmaço. O É um verdadeiro filmaço. custo. É, eu vou aqui então colocar no nosso segundo vídeo, vou deixar o do ativismo, como eu combinei com vocês, para depois, né? E vou agora do Next. Aí a gente continua essa conversa aqui, que está muito boa, nos minutos finais, que a gente vai ter bastante tempo, tá bom? Vou aqui apresentar esse daqui. Olá, me chamo Yuri Guedes e vou apresentar. Olá, me chamo Yuri Enes e vou apresentar sobre o trabalho What's Next on Customer-Based Brand Equity of Digital Brands, Research Itineraries and New Challenges. Em uma breve introdução, como consequência da dispersão mundial do uso da internet, consumidores agora possuem um número maior de empresas para escolher quando se busca algum novo tipo de produto ou serviço. E nesse sentido, as organizações estão cada vez mais preocupadas em criar relacionamentos duradouros e proveitosos com seus clientes, e para isso investem em aspectos intangíveis, como o valor da marca. Com isso, o presente estudo avança no seguinte aspecto: o que vem a seguir no tema valor das marcas digitais baseado no consumidor. Dessa forma, o objetivo deste estudo é realizar, por meio de uma revisão sistemática da literatura com análises bibliométricas, o mapeamento dos itinerários internacionais de pesquisa no que se refere ao valor de marcas digitais com base no consumidor. Enquanto um breve referencial teórico, o Consumer-Based Brand Equity é reconhecido por tratar das primeiras tentativas econômicas de valor de objetos, além de derivar também de alguns aspectos importantes como lealdade, qualidade percebida e demais associações de marca. Conforme estudos na área indicam, foi observada uma relação direta entre o valor da marca e o âmbito digital, em que se pode influenciar de forma positiva e agregar valor às empresas e também a seus principais protagonistas. Este estudo utilizou como base o protocolo de Tinker e Parré, iniciando pela busca pela literatura dos títulos, palavras-chave e resumos que contivessem as palavras Brand Equity e Online. Em seguida, partiu-se para os critérios de inclusão, de modo que foram escolhidas as bases de dados Web of Science e Scopus devido à sua abrangência temporal, ao passo que a amostra inicial foi de 417 artigos. A terceira etapa se refere à avaliação da qualidade, de modo que somente foram selecionados artigos que estivessem publicados em periódicos indexados ao JCR e ao SiteScore. Em seguida, foram realizadas as análises dos títulos, palavras-chave e resumos, e em seguida, a análise por meio da leitura integral dos artigos, de modo que a amostra final foi 208 artigos, a qual foi extraída das bases de dados, os Scopus Web of Science, e em seguida analisada por meio dos softwares Bibliometrics, do RStudio, SciMatch e VoiceViewer, além de análises combinadas por meio da leitura integral. Partindo para os resultados de discussão, notou-se um crescimento notório das pesquisas publicadas nesta área, com destaque para o ano de 2022, em que houve a maior quantidade de publicações. Em relação ao software SciMatch, este permite o desenvolvimento de diagramas estratégicos para representar a evolução de um campo científico de uma forma visual, e cada quadrante deste diagrama possui uma classificação distinta, dentre temas isolados, tópicos declinantes e emergentes, temas motores e tópicos básicos e transversais. Por meio deste diagrama, percebe-se a evolução temática que predominou em cada período selecionado. Nos primeiros anos, não foi possível uma realização de um diagrama devido à baixa quantidade de artigos. Porém, percebe-se a notoriedade dada ao surgimento do Brand Equity, em especial na perspectiva online. Nos anos seguintes, percebe-se a importância dada a destinações turísticas e também a comunidades online enquanto temas transversais. Nos períodos subsequentes, percebe-se os temas motores de
boca a boca eletrônico e comunicações de marketing, além da importância dada às redes sociais enquanto aspecto essencial para a criação de experiências positivas para consumidores em relação ao valor dessas marcas. No que se refere aos resultados da discussão, percebe-se que 100% dos artigos era teórico e empírico, dos quais 78% era quantitativo, seguidos por 15% qualitativos e 6% multimétodo. A técnica de coleta de dados predominante foi por meio de questionários, seguida pela principal técnica de pesquisa de modelagem por equações estruturais. Enquanto principais locais de publicação, notou-se que os Estados Unidos, China e Índia tiveram bastante destaque no que se refere à quantidade de artigos, seguidos também pelos setores de aplicação em turismo, alimentação e bancário. Neste slide encontra-se a análise de concorrência de palavras-chave realizada pelo VoiceViewer e a delimitação de cada um dos clusters. Os primeiros clusters trataram sobre o comportamento do consumidor no meio digital, além de discussões importantes sobre o construto de marca. Além disso, análises foram realizadas sobre modelos de valor da marca, sobre o valor da marca e a sua relação com lealdade no e-commerce, e também no que se refere aos antecedentes e consequências do Consumer-Based Brand Equity, seguindo-se por artigos que trataram sobre o valor da marca e a sua relação com as redes sociais, além da relação com a responsabilidade social corporativa e, por fim, sobre estratégias de branding. Enquanto a agenda de pesquisa, percebe-se um grande e crescente interesse na literatura dos construtos de valor da marca e também sobre o valor da marca no e-commerce em específico. Além disso, o valor da marca em destinações turísticas tornou-se algo destaque ao longo dos anos e percebe-se também um rápido crescimento no âmbito digital no que se refere às redes sociais e ao comércio eletrônico. Existe também uma forte conexão com variáveis diversas do marketing de relacionamento, como lealdade e satisfação, além de um destaque aos setores de luxo e uma oportunidade de pesquisas que tratem sobre as perspectivas B2B e C2C que foram pouco presentes nos estudos, assim como estudos que tratem sobre marcas públicas, que foram poucos presentes. Além disso, percebe-se uma oportunidade de estudos que retratem a realidade e o contexto específico da América Latina, da África e da Oceania. Além disso, percebe-se também uma ampla oportunidade para estudos qualitativos, multimétodo e teórico a respeito destas variáveis, de modo que perspectivas interpretativistas e outras lentes teóricas podem ser de muita valia para a área. Enquanto principais limitações, a restrição de periódicos internacionais com fator de impacto em língua inglesa somente nas bases do Web of Science e Scopus trazem algumas restrições aos artigos analisados, apesar de serem escolhidos devido à maior qualidade. Enquanto principais contribuições, percebe-se a identificação do estado da arte dessa variável de valor da marca e também a definição dos principais itinerários de pesquisa, além das principais tendências dos seus respectivos campos científicos, conforme a literatura internacional. Agradeço por assistirem este vídeo e estaremos à disposição. Eu que agradeço, Yuri. Obrigada pela sua apresentação. Adorei. De novo, antes de eu começar a falar, porque eu sou muito tagarela e falo muito aqui, queria perguntar se alguém dos ouvintes quer contribuir alguma coisa, fazer alguma pergunta para o Yuri, ficou com alguma curiosidade. Professora Miriam, Vá boa lá, Luiz. tarde. Boa tarde. Tô assistindo, tô gostando muito. É o segundo que eu já estou gostando. Quando eu vejo essas análises bibliométricas, uma coisa que eu questiono, e não é muito específico do tema, é bem geral, é que a gente preconiza a qualidade dos artigos por 6 copos, e eu sou editor-chefe de uma revista B4, e a gente faz um trabalho artesanal nessa revista. São 6 artigos por semestre. A gente tem um crivo, um cuidado, um carinho muito especial para um artigo entrar na nossa revista. E quando eu vejo esses estudos, isso assim, me toca, sabe? Eu fico pensando, poxa, eu nunca vou fazer parte de uma amostra dessa, enquanto a minha revista não for A. Então é complicado. Eu vou chegar lá, eu quero chegar lá. A nossa equipe editorial quer chegar lá. Mas até lá, será que as nossas pesquisas não são relevantes? Eu coloco esse questionamento.
Adoro sua pergunta. Luiz, Yuri, quer comentar alguma coisa? Claro, primeiramente, obrigado, Luiz, pela presença, pela participação, e eu concordo plenamente. É até algo que eu sempre costumo discutir com os demais autores, com a minha orientadora, a professora Gisela, que eu quero da presença também, que em relação às limitações que a gente coloca para tornar o artigo operacional, né? Porque muitos dos programas que a gente utiliza, como o VoiceViewer, o SciMed, até a própria Biometrics, né, devido a algumas restrições ali operacionais, eles não permitem que a gente use bases que não são essas internacionais. Então, por mais que a gente queira trazer esse tipo de artigo, nesse tipo de análise, acaba que elas não são possíveis. Pelo menos do conhecimento que a gente possui, claro. Se tiver outros tipos que atendam isso, por favor, compartilhe, que a gente sempre fica à disposição para aprender coisas novas também. Mas eu concordo, sim, e realmente é uma lacuna e uma limitação muito grande desse tipo de revisão que deixa um pouquinho a desejar no que se refere até à abrangência, né, e o acesso que se tem a serviços que estão ali nessa amostra. Tanto que o próprio contexto aqui do Brasil acaba sendo pouco relatado nessas revisões, porque não estão incluídos ali nessas publicações, até pela própria restrição da língua inglesa. Então, realmente, a gente sempre tenta fazer um mapeamento da literatura, mas acaba que, dependendo da quantidade ou do tipo do tema, inviabiliza um pouquinho o operacional. Então, é mais nesse sentido que acaba limitando. Mas eu concordo contigo. Realmente, tem muita revista boa que acaba não entrando nesse tipo de análise, que tem contribuições que muitas vezes respondem o que a gente está precisando em outras pesquisas também. E só para complementar o seu pensamento, Yuri, não sei, eu ainda esse dia estava conversando aqui com meu marido em casa, até porque ele também é investigador, pesquisador nessa área e tudo mais. Às vezes tem trabalhos incríveis colocados em journals, que não são aqueles top 1 milhão de journals, mas às vezes tem o pensamento, quando ele é novo, ele às vezes não nasce lá num journal Q1, na BS4, nada disso, né? Ele nasce mesmo, às vezes, de investigadores, de pesquisadores jovens. Muitas vezes eu acredito, né? O doutorando eu acho que é o tipo de pesquisador mais crítico do universo, né? Porque ele está ali com aquela coisa aguçada, com aquela criticidade aguçada, e às vezes a pessoa, até porque ainda não tem a experiência, não tem a maturidade, não vai publicar nos journals top, mas ele vai publicar um excelente trabalho num journal não necessariamente, né, tão, digamos assim, tão naqueles quartis e etc e tal, né? Então eu acho que sim, tem mesmo muito trabalho bom nos journals que não são os top 5, e a gente, nosso papel, acho que enquanto investigador, eu concordo, Yuri, quando a gente está fazendo um trabalho de bibliometria, essas coisas, as ferramentas vão acabar coletando ali né, nessas bases de dados mais famosas. Mas na hora que a gente entra no miúdo, né, que a gente começa a ler em profundidade, a gente vai encontrar uma riqueza enorme dentro de journals que talvez nem sejam tão famosos, mas que tem lá um conteúdo super importante, eu concordo. Obrigada, Luiz, pela sua colocação. Concordo com o seu comentário. A diversidade é fundamental, é. Que mais? Outros comentários? Yuri, sabe o que eu... Bom, primeiro, eu gostei muito da forma didática como apresentou cada passo e tudo mais, né? Achei que ficou super bem organizadinho os teus... E visual, né? As formas. Eu amei aqueles seus 4 grafiquinhos dos quadrantes, e eu confesso que como eu tive acesso ao filme antes, né, da sessão, eu fui e voltei várias vezes ali, né? E eu falei, tem alguma parte que eu não estou a perceber aqui, eu preciso entender melhor esses 4 quadrantes, porque é, eu fiquei com dúvida mesmo na questão temporal, né? Quais são os temas que migram de que quadrante para qual quadrante, né? Eu acho que provavelmente o Yuri tem uma visão mais clara, mas claro, nesses 8 minutos de vídeo não dá para explicar tudo, eu imagino, né? Porque, por exemplo, a gente vê lá a palavra modelos, né, que cresce de uma bolinha para outra, né, que devem ser os tais dos trabalhos quantitativos nas equações estruturais que as pessoas fazem, eu suponho, né? E, e aí eu tenho uma pergunta que é a seguinte: eu também adoro estudar o tema de Brand Equity, também escrevi sobre isso, um bocado disso lá no meu doutoramento e tudo mais, e fico assim, ok, se eu quiser voltar a quais são os hot topics,
O que sobre brand equity eu deveria estudar, já que o Yuri estudou os caminhos do futuro? Aí, me diz aí, Yuri. Primeiro, obrigado pelo comentário. E realmente, em 8 minutos eu acabei fazendo até menos do que isso ali na tentativa de reduzir a quantidade, mas eu acho que eu até trouxe um pouquinho disso mais no artigo mesmo. É que o SciMatch, ele traz mais essa evolução temporal realmente em cada quadrante, né? Tanto que a gente que define no programa qual período que a gente deseja. Aí, nesse caso, dá para ver ali, por exemplo, a comunicação de marketing, ela deixa de ser um tema transversal e básico, ele se tornou um tema motor no período seguinte. Enquanto alguns outros temas, tipo de turismo, ele era muito presente ali no início da discussão sobre o valor de marca, só que depois, com o tempo, ele acabou minguando e até deixou de aparecer enquanto tema motor também. Ao passo que a parte de modelos de mensuração ali, elas estão muito presentes no mais recente, que eu fico até surpreso ao ver a amostra de artigos que tratou 100% teórico empírico, nenhum artigo teórico incompleto, com a grande predominância de surveys com aplicação de modelos por equações estruturais. Então, apesar dessa ser uma grandíssima tendência, né, eu diria que mostrando até um predomínio, não sei de que tipo da literatura sobre esse tipo de método, mas mostra também a oportunidade para questões que complementem esse tipo de análise. Então, análises quantitativas que usem também pesquisas quali, multimétodo, ou só quali mesmo, para aprofundar a questão do valor da marca, eu diria que estão, assim, faltando na literatura. Porque a gente não restringiu em relação a fator de impacto, assim, um número específico, era assim, se tinha ou não o JCR ou site score. Então, eu fiquei realmente surpreso, porque não houve recorte temporal. Então, desde o início, não houve nenhuma uma grande quantidade desse tipo de publicação. Mas em relação aqui às novas tendências, é realmente essa questão com o comércio eletrônico, redes sociais, e tudo com digital. Eu diria também que até com a própria inteligência artificial. Está faltando estudos sobre isso que mostre, aprofundando a relação do valor da marca com outras variáveis também, do comportamento do consumidor, de modo geral. Marcas públicas, pouquíssimo se fala disso, e é um assunto que tem bastante relevância também, em vários outros temas do próprio marketing, né? E eu diria que, do que me veio à cabeça aqui agora, do que eu me lembrei, acho que realmente seria isso, que eu posso mostrar como tendências de pesquisa, né? Mas a questão do valor, da experiência do consumo, jornada do consumidor, bem-estar digital, todas essas questões, o próprio engajamento, tudo isso entra muito como associado ao valor da marca, como uma possibilidade para novas pesquisas, que a gente sempre está em busca de uma nova lacuna, né, para estudar. Não sei se eu respondi a pergunta. Acho que sim, eu continuo gostando do tema e fiquei feliz aqui também que a Gisela até colocou já né, os endereços para gente, para quem gosta de falar de brand equity, como se comunicar com a Gisela e o grupo de pesquisa, é isso? Obrigada. Olha que se calhar a gente ainda vai fazer contato aí. Muito bom. Bom, os três artigos foram muito ricos, né? O seu foi muito detalhado, assim, pegar 208, né? Pegar esse recorte e de repente chegar a uma conclusão que assim, nossa, tá faltando isso, né? Assim, pelo número, né? Até realmente surpreendente, né? Muito bom. Eu vou então, a gente vai ter o tempo final para a gente discutir um pouquinho mais, né? E eu vou então agora para o último artigo. Anderson, você está aí? Posso apresentar? Pronto, então eu vou apresentar seu artigo agora, tá bom? Beleza. A gente vai começar pelo vídeo, então, do Anderson aqui. Deixa eu só... Olá, pessoal. Eita, né? Ok, todos vendo? Vou dar play.
Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Anderson e hoje eu vou apresentar para vocês o artigo Ativismo de Marca, uma revisão sistemática de literatura. Esse artigo ele foi escrito por mim, Anderson Rosa, sou aluno de doutorado da Universidade de São Paulo, na FEA-USP, pela minha orientadora, Kavita Hanza, que é professora doutora também da FEA-USP, e pelo meu professor co-orientador desse trabalho, e também co-orientador do meu doutorado, que é o professor Fábio Santos, da Universidade de Lusófona, em Portugal. Bem, antes de mais nada, o termo ativismo de marca, ele se refere às ações de uma marca em promover, impedir e direcionar formas de mudança social. Pode ser relacionado aos aspectos políticos, econômicos ou ambientais, sendo essas mudanças motivadas pelo propósito de realizar melhorias na sociedade. Bem, essa definição, que está exposta aí nessa tela, ela é uma definição bem inicial de ativismo de marca. Tá? O ativismo de marca ele teve sua ascensão em relação à academia, principalmente a partir de 2016. Eu vou falar um pouco sobre isso, por conta da polarização política das eleições, vividas nas eleições dos Estados Unidos, que desencadeou várias outras polarizações no mundo, né? E, então, a partir dessa data, 2016, começou a ter muitos estudos sobre ativismo de marca, né? Até então eram poucos. Então, Kotler fez essa primeira definição, que foi uma definição bem inicial. Atualmente, essa definição ela já é constituída de outros fatores. Muitos autores concordam que a questão da controvérsia, né, de temas sensíveis, é uma questão crucial para que haja o ativismo de marca. Uma marca que se engaje em um tema controverso também isso faz parte de uma característica do ativismo de marca, tá? Sem a controvérsia, para muitos autores, né, que eles têm consenso em relação a isso, que é difícil você definir aquilo como ativismo de marca. Bem, outros autores também, como o Brandenburg e o Captans, o Spree e o Kemper, eles dizem que para existir um ativismo de marca, ele precisa ser autêntico. O que eu quero dizer com isso? Não tem como ter ativismo sem que a marca consiga conciliar questões de posicionamento em relação a temas com questões práticas, né? E que seriam questões práticas? Investimento, doações para organizações, ações dentro das marcas, para que isso não fique apenas um posicionamento ou, às vezes, uma postagem em rede social. Que haja o ativismo de fato, a marca precisa ser autêntica, né? Conciliar essas duas coisas, né? Posicionamento, uma parte mais que não tem tanto a ver com ação e a prática, né? E aí sim, existe, esses dois conciliados, existe o ativismo autêntico de marca. E quando existe essa combinação, então a marca tem grande potencial para gerar mudanças sociais e aumentar sua equidade, né? O brand equity dela. Por outro lado, as marcas que utilizam mensagens ativistas sem conexão com a proposta de valores e práticas estão cometendo o walking washing, que é uma prática inautêntica de ativismo, e pode prejudicar a imagem da marca. Então, ao contrário aí do ativismo autêntico, que é o ativismo inautêntico, né? Quando a marca faz isso para parecer que ela é uma marca engajada, uma marca ativista, e na realidade isso não se concretiza, né? Não tem ações, né, que a marca consiga conciliar esse seu posicionamento, as pessoas não veem isso como algo bom, então a marca, isso é prejudicial para a imagem, né? E não tem nenhum potencial de gerar mudança. Então é muito ruim isso, quando existe esse walking washing. Bem, ainda que muitos estudos indiquem a importância do ativismo de marca para as organizações, não há uma sistematização clara sobre esse conceito, faltando direções sobre essa abordagem na literatura. Vale ressaltar aqui que, até a data da minha submissão desse artigo, não haviam revisões sistemáticas de literatura sobre essa temática. Em julho foram publicadas duas revisões sobre ativismo de marca, né? Então, vale ressaltar isso. Mas meu estudo também tem uma contribuição importante, né, que é um pouco diferente das outras, então, principalmente na parte de análise, então vai ser bem legal discutir isso aqui com vocês. Então, o principal objetivo do meu estudo é organizar e sintetizar os estudos anteriores sobre ativismo de marca. Serão destacados os principais aspectos bibliométricos e métodos de pesquisa. Então, tanto os aspectos bibliométricos quanto os métodos são algo mais secundário, tá? O principal objetivo aqui é analisar e, de fato, organizar, enfim, analisar, ver o que está sendo discutido, né? Ver os resultados da análise, que esse é o principal objetivo, no final das contas, de uma revisão sistemática, né? Não somente olhar para esses aspectos mais de quantidade, números, enfim, e sim olhar para uma questão mais analítica, mais qualitativa, tá? E além de tudo isso, né, também serão exploradas as principais oportunidades e os obstáculos encontrados nessa área. Bem, falando um pouco sobre o referencial teórico, né, então eu disse que o Kotler ele lançou a primeira definição, enquanto isso outros autores, né, a partir de 2017, né, investigaram ativismo de marca em várias perspectivas. Então, primeiro o Chet, né, o Venkataramaia e o Anand, em 2019, eles estudaram ativismo na perspectiva dos milênios, né? Então, para os autores, o ativismo ocorre quando uma marca ou empresa, né, apoia e promove questões sociais, econômicas, ambientais, culturais, políticas, alianças com seus valores, visão prática. A gente já viu um pouquinho disso. Depois, aí, o Brandenburg, era o 2020 também, ele cita que uma das características que difere o ativismo de outras abordagens é a autenticidade também, que a gente já viu um pouco disso na introdução. Bem, aqui eu vou falar um pouco sobre a questão da revisão sistemática, né, qual protocolo eu utilizei para fazer. Em primeiro lugar, aí eu estou apresentando o diagrama, então não teve um período específico, tá, de datas. Como a maior parte dos estudos veio a partir de 2017, é muito recente, então eu decidi ver todo o período. Então, os artigos aí que eu selecionei foram os artigos que estavam em inglês, português e espanhol, e eram documentos que fossem artigos em jornais acadêmicos e capítulos de livros. Como se tratava também de uma revisão que eu queria ver conceitos, né? Então, capítulos de livro, nesse caso, também seria importante pra gente. E as palavras que eu utilizei na busca aí, foram palavras em inglês, né? Brain and Activism, que eu busquei em duas bases aí que eu vou explicar. Então,
Aí vocês podem ver aqui a seta, né? Essas são as duas bases que eu busquei, no Web of Science e Scopus, né? No Web of Science eu tive 291 artigos encontrados e no Scopus 317. E a partir desses registros, né, que eu identifiquei, eu removi as duplicadas, que eram 116, que estavam em uma base e também na outra. Depois, aí sobraram 492 artigos, né? Sobraram não, foram selecionados 492 artigos. E depois eu excluí aí 86 artigos, por esses motivos aqui. Então, que estavam em outros idiomas, 14, e registros que não são artigos ou capítulos de livro, 72. Depois, no estágio 2 aí, eu acessei, né, todos os textos, né, desses 406 artigos aí selecionados, a partir do estágio 2, e eu escolhi de acordo com alguns critérios, critério 1 e critério 2. Eu deixei uma legenda aqui. Então, o critério 1 é todos os artigos que eu apenas mantive na minha base os artigos que tinham H-index acima de 20. Então, eu excluí os que tinham H-index abaixo de 20, que são, no caso foram 37. E para o critério 2, apenas estudos com ativismo de marca como um conceito único. Então, foram excluídos aí 322 artigos porque tratavam apenas do ativismo, apenas de aspectos da marca, né? Ou, às vezes falavam, mas não era o tema principal, não tinha um conceito bem definido, um conceito teórico sobre ativismo de marca. Então, eu eliminei esses artigos também, né? Excluí da base, e aí sobraram 47 estudos que foram os selecionados para essa revisão sistemática. Então, os primeiros estudos sobre a temática de ativismo de marca discutem sobre, na verdade, o ativismo anti-marca, né? Então, a gente vê aí um movimento em que os consumidores se unem para boicotar marcas, né? Enfim, principalmente na era da rede social, trazer campanhas contra marcas. Então, a partir disso, as marcas surgem, né? Olham para o ativismo de marca como uma resposta para esse primeiro ímpeto do ativismo anti-marca. Então, surge como uma resposta às mudanças sociais e vulnerabilidades nas identidades e valores individuais. Então, o ativismo anti-marca. E aí, depois, o aumento de número de publicações acadêmicas sobre ativismo de marca a partir de 2016, devido à polarização política vivida no mundo, principalmente em decorrência das eleições dos Estados Unidos. Então, já citei isso, né? Então, a partir de 2016, houve um aumento significativo de estudos sobre ativismo de marca. Até então, tínhamos muito poucos. Eu encontrei 1 ou 2 artigos assim, espalhados e bem espaçados em relação a períodos. E a partir de 2016, a gente vê uma concentração grande ali. Em 2017, aumenta. Em 2018, aí é um aumento bem significativo e exponencial em relação aos estudos publicados. Então, maior pressão dos consumidores por posições políticas mais bem definidas a partir, né, dessas polarizações, principalmente nas eleições dos Estados Unidos, então cobrando das marcas que tivessem posições em relação a situações que o mundo e a sociedade vinham passando. Então, a gente teve o Black Lives Matter em 2020, que foi um episódio bem importante em relação a isso, muitas posições em relação às marcas e campanhas. Teve o Brexit também na Europa, fatores relacionados à imigração também contribuíram aí para o estudo desse fenômeno. Bem, a parte de análise aqui, né, então os artigos selecionados revelam que a autenticidade entre a causa apoiada pela marca e os valores do consumidor, ela desempenha um papel crucial na formação de atitudes favoráveis e variáveis que se relacionam ao consumo da marca. Então, outra coisa aí que o ativismo também pode ter efeitos positivos na imagem e reputação da marca, desde que seja percebido como genuíno e autêntico. De novo, a autenticidade é como um fator bem importante. Parte das pesquisas existentes tem se concentrado muito nas reações dos consumidores, deixando de explorar um pouco as estratégias e decisões dos gestores que utilizam o ativismo. Então, essa lacuna aí que eu encontrei também pouca coisa sobre estratégia para aplicar o ativismo, né? Então, mais aí na visão dos gestores. Bem, para as considerações finais, a ascensão do ativismo de marca como uma prática estratégica foi impulsionada pela manifestação dos consumidores nas redes sociais, né, que trouxe maior visibilidade e pressão nas empresas, nesse primeiro momento aí de ativismo anti-marca. E boa parte dos estudos, eles de fato se concentram nas reações dos consumidores, né, investigando os efeitos do ativismo de marca e nas suas percepções. Então, foi destacada a importância da autenticidade também e da conexão entre a causa apoiada pela marca e os valores em relação à aplicação do ativismo de marca. E se recomenda-se para os estudos futuros também que devem se concentrar mais em compreender as estratégias e as decisões dos gestores e os processos de formulação e implementação de políticas e programas de ativismo de marca. Em relação às limitações do estudo, né, a gente pode verificar que as referências que foram incluídas aqui foram com base na disponibilidade e acessibilidade aos materiais, né, essas bases de dados, o que pode ter resultado em uma amostra não totalmente representativa da literatura existente. Outra coisa foi a falta de estudos que explorem aí esses processos de implementação de políticas e programas de ativismo, também pode limitar a compreensão desse fenômeno. Bem, era isso e obrigado. O Anderson falou tão rápido que eu achei que eu tinha colocado no velocidade rápida, né, o vídeo. Eu fui ver Tinha umas que dar 3 vezes, tempo. eu falei assim, tá normal? Oi? Eu falei assim, será que tá 1.5, 2.0? O Anderson falou, meu Deus! Eu confesso que eu gravei umas 4 vezes para caber em 8 minutos. Essa última eu falei, ficou rápido, mas foi isso. Foi, né? Olha, Anderson, você tentou enganar todo mundo, mas todo mundo percebeu o seu truque, tá? Eu também, quando assisti, quando terminou, eu estava cansada de assistir. Eu falei, mas por que que eu estou cansada? Não era eu que estava a correr, né? Mas olha, valeu a pena o seu truque de colocar ali acelerado, pelo menos conseguiu contar uma narrativa super interessante. Ahn, eu achei mesmo muito interessante e claro, e é tão envolvente o tema, né, que dá vontade da gente começar a explorar mais. Nem é a minha área, esse assunto de ativismo de marca, tal, nem é
particularmente o meu ramo de estudo, mas o Anderson vai falando de um jeito que eu falo, nossa, eu preciso estudar isso, porque se eu não estudar, eu estou atrasada, né? Bom, obrigada, Anderson, pelo seu vídeo e por nos contagiar, não sei quanto aos outros, mas a mim me contagiou, deixou com vontade aqui de estudar um pouco mais de ativismo de marca. Eu vou falar uma coisa, Anderson, que eu fiquei, olha, porque eu acho que os meus colegas talvez não tiveram a oportunidade que eu tive, que era de poder ir olhar lá no artigo mesmo que foi submetido, né, que tem as 20 e tal páginas. Porque nessa apresentação, o que eu fiquei com vontade? Eu falei, o Anderson me traiu, porque ele diz lá no objetivo, né, que o objetivo é sintetizar, organizar, sei lá o que, os estudos, tal, 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 e trazer aspectos bibliométricos e os métodos de pesquisa e tudo mais. E eu olho para essa apresentação e falo, cadê os aspectos bibliométricos e cadê os métodos de pesquisa? Claro, depois eu fui ver lá no documento original, né, no artigo submetido, e está tudo lá, óbvio que está, né? Mas pronto, a minha provocação aqui, Anderson, é interpreta um pouco para a gente essa questão, porque o que eu observei, ao contrário do trabalho do Yuri, que ele apresentou agora há pouco, onde a grande tendência que ele identificou eram os artigos mais quantitativos, até focados muito em equação estrutural, no seu, pelo que eu percebi, é o contrário, né? A maior parte segue uma abordagem mais qualitativa, é isso? Eu acho que eu não estou com o arquivo aberto, mas se eu não me engano, pelo menos metade dos estudos eram de análise de campanha, que é uma técnica que eu não tenho muito conhecimento, né? Mas é basicamente análise de redes sociais e reações do público em relação a postagens e etc. que as marcas fazem e como que os consumidores reagem, né, a essas situações. E outra metade dos estudos, né, a maior parte que fizeram um estudo quant eram experimentos. Tá? Então, acho que essas duas vertentes, quali com análise de campanha e quant com experimento, acho que se concentram mais os estudos sobre ativismo de marca. Colegas de sala, quem quer perguntar coisas para o Anderson? Luiz, se quiser, pode também fazer o mesmo disclaimer que fizesse agora há pouco com o Yuri, porque eu concordo, né? Também aqui temos uma É outra. verdade, professor, mas não vou me repetir, não. Está muito interessante as discussões, muito legal. E é um tema, de fato, importante, até porque a gente está vendo que, na maioria dos países ocidentais, a gente está havendo uma polarização política e isso contamina todos os entes sociais. Então, tem muita importância o seu tema, meu amigo. Obrigado, Luiz. Me Posso fazer surpreendeu. uma pergunta? Claro, professora, posso fazer. Não, primeiro, parabéns aí, gostei também, né? Revisão sistemática de literatura é uma coisa que a gente tem trabalhado no âmbito do nosso grupo de pesquisa já há algum tempo, né? O Yuri sabe disso e participou de várias, inclusive, porque ele me acompanha desde a graduação, é me orientando desde a graduação e agora já está no doutorado. E aí também essa orientadora é excelente, né? A Cavita, eu conheço e gosto muito dela. E aí uma pergunta só para entender, quando você fez o critério de relevância, que você cortou no H-index acima de 20. Qual é esse H-index? A gente tem vários Hs, né? Tem do Google, tem do Scopus, enfim. Qual foi esse H-index que você utilizou? Eu sabia que essa pergunta também viria. Eu utilizei do Simago, tá? Eu acho que eu confesso que de todos os critérios que eu utilizei, né, para, enfim, excluir estudos, esse é o que está mais subjetivo, porque em conversa com a minha orientadora e com o meu orientador, ele falou que esse poderia ser um dos critérios para a gente, de fato, colocar os estudos mais relevantes. Mas eu tentei achar referências que pudessem me embasar para falar assim, tá, esse autor fala que estudos acima de H-index acima de 20 são, enfim, mas eu não achei. Então, e como eu excluí 30 estudos pelo H-index, né? Não é um número muito alto, mas ainda assim eu acho que eu preciso justificar melhor essa escolha de ter excluído esses estudos, porque foi algo muito subjetivo, uma escolha que não teve muito embasamento para a gente fazer isso. Na verdade, você pode até citar, Anderson, algum outro artigo que tenha feito isso, tá? Que tenha feito esse, não sei se você achou algum, né? Que tenha feito esse corte também desse H-index aí acima de 20. Por exemplo, nos nossos a gente costuma às vezes colocar JCR, né? Ou GIF, na verdade, né? Que é o Journal Impact Factor. Aí a gente coloca que tem que ter
ou que tem que ter acima de 1, 2, e aí a gente sempre justifica, porque sim, concordo muito com você, toda escolha de uma RSL tem que ser justificada, e aí a gente cita artigos que também já utilizaram isso, tá? E você Uhum. consegue justificar, amarrar dessa forma. Aí fica uma sugestão, tá bom? Legal. Obrigado, Gisela. Eu queria comentar sobre esse seu achado, né, que foi muito mais sobre o ativismo, né, anti-marca, na verdade, mais a relação de boicote, né? Aqui no Brasil teve muito, eu cheguei a ler alguns artigos muito sobre isso até, dessa relação de boicote de marca, né? E isso foi interessante no seu artigo, quer dizer, não estava falando sobre a questão mais ativa, mas sim sobre o boicote, né? E é verdade, a maioria dos artigos que eu li sobre esse tema foi de boicote mesmo. Eu achei isso um achado bem interessante, que eu não tinha me atentado para isso, né? Parabéns pelo artigo. Obrigado, Melina. Na verdade, o que eu percebi foi que, no início, os estudos que falavam sobre ativismo de marca falavam sobre ativismo anti-marca, né? Eu diria que os 10, 15 primeiros estudos que eu estou analisando aqui, eles falam sobre isso, temporal, né? Se fosse uma linha do tempo aí. Por quê? Porque foi uma reação dos consumidores, né? A questão dos boicotes, e após isso, as marcas, elas se anteciparam para que não houvesse esse boicote frequente, elas começaram a se posicionar em questões, né, controversas, e aí a gente vê uma mudança nos estudos que passa a não ter tantos estudos sobre ativismo anti-marca, e aí sim sobre ativismo das marcas, mais ativamente. Muito bom. Posso Mas aproveitar e fazer uma provocação aqui, Anderson, com essa Sim, fala, né? claro. Porque tem uma narrativa histórica mesmo, quer dizer, teve um momento dos consumidores fazerem o anti-marca, depois tem um movimento das marcas começarem a criar causas e dizer, ok, eu vou defender a causa A ou a causa B, não importa, né? E eu tenho um pouco a sensação, e acho que o Anderson defendeu bem essa questão de que esse ativismo tem que ser genuíno, né? Tem que ser verdadeiro, porque senão o consumidor não é bobo, o consumidor logo percebe que é fake e desacredita da marca, né? A minha pergunta vai para uma possível terceira tendência, que eu não sei, que eu estou aqui a pensar. Porque a impressão que eu tenho é que hoje toda marca é obrigada a ter alguma causa. Porque se eu não defender uma causa, se eu não for ativista pela causa A ou B ou C, então, o consumidor nunca mais vai me valorizar, porque eu tenho que ter uma causa. Será mesmo? Será que a marca não pode tomar uma decisão de, ok, eu quero só falar do meu produto, ou quero só falar de pessoas felizes? Eu juro, eu preciso mesmo ter uma causa. Professora, eu achei excelente o seu questionamento. Eu vou até trazer, acho que é sempre importante trazer um pouco da história. Por que que eu estou estudando isso? É o tema da minha tese, né, de doutorado, e é o meu primeiro artigo. Aqui na FE a gente pode fazer em 3 artigos. Então, o meu artigo 1 é uma revisão sobre ativismo de marca. E aí, na minha qualificação, o professor falou justamente isso. Toda marca precisa ser ativista, né? Eu acho que você poderia defender esse primeiro questionamento de por que que eu vou ser ativista. Então, essa ideia foi até a gente até pensou em ser um dos estudos para falar, né, sobre o porquê se uma marca deve ou não ser ativista, né? Mas o pouco que eu consegui verificar sobre os estudos que falam sobre isso é muito mais uma questão de entender quem são os seus consumidores, né? E se de fato eles são ativistas, porque em muitas situações as marcas não se posicionam. Elas se posicionam quando elas percebem que elas estão em alguma situação de risco, ou que aquilo vai, de fato, manchar o nome da marca ali, enfim. E aí elas decidem se posicionar. Mas muitas marcas não se posicionam, ou ficam neutras, né? E aí, quando existe essa cobrança dos consumidores, né, pela posição da marca, aí geralmente sim existe essa reação, né? Ou elas já conhecem os seus consumidores, já se adiantam e se posicionam, né? Então eu acho que seu questionamento é importantíssimo. Um dos professores da minha qualificação, inclusive, falou que eu preciso justificar, né, essa questão de se uma marca deve ou não se posicionar e caso ela não deva, o porquê ela não deva ou porquê ela deve. Então, eu acho que eu preciso trabalhar melhor isso na minha tese também, se essa posição ela é obrigatória ou não. E, assim, no fundo, eu transfiro um pouco isso até para pessoas, né? Então, assim, parece que hoje em dia todo mundo tem que ter uma opinião sobre o político A, sobre a guerra B, sobre né, a pandemia C, enfim, parece que
parece que a gente não tem mais o direito de, ok, eu não quero, nesse assunto eu só não quero me posicionar, né? Parece que a gente é obrigado a ter uma posição sobre tudo que acontece, né? E não só as marcas, mas nós, pessoas também, né? Não sei, parece que, enfim, só uma provocação aqui. Bom, a gente tem aqui mais 20 minutos para uma discussão aberta, né, sobre os artigos. Eu vou começar até falando com a Letícia. Quando eu li o tema do seu artigo, eu fui até ver se era o que estava ganhando, que estava concorrendo a uma premiação, né? Porque tem um artigo de marketing que está concorrendo à premiação, que ele fala sobre exatamente o comprador de segunda mão. Não sei se você chegou a ver, né? Sobre a relação de compra por impulso, né, de segunda mão, né? E aí até fui ver, falei assim, opa, será que é o artigo premiado, né? Eu acho que é um tema bem interessante, parabéns pelo seu artigo. Esse filme que eu assisti foi até foi numa aula de comportamento do consumidor, né, que eu tive na Federal aqui da Paraíba. E esse filme eu vou até colocar, não sei se alguém já assistiu, que é o The True Cost, fala sobre exatamente esse né, fashion, né, que a gente está vivendo. Esse filme é muito interessante. E quando eu li o seu artigo, assim, me remeteu muito essa relação, né? E aqui na Paraíba também a gente tem crescido muito essa relação de segunda mão. E eu achei muito interessante que a professora Miriam falou de você colocar também aquelas pessoas que nunca compraram, porque eu já vi gente que não pega nem roupa emprestada, né? Que ela tem uma certa, né? Eu sou aquela perfil assim, se você quiser me doar, eu pode me dar, né? Não quero nem comprar, eu quero ganhar, né? Conheço muita gente que não aceita nem doação de roupa, né? Tipo, não, as roupas é sua, é pessoal, sabe? Uma certa aversão. Eu acho isso muito estranho, né? E eu acho que se você se desenvolver nesse sentido também, como a professora Miriam falou, eu acho que a gente vai pegar um achado aí bem bacana. Eu acho muito interessante esse tema, realmente. E aqui as lojas estão abrindo, né? Então, pessoas, influências digitais, estão começando a colocar suas roupas, né? Eu acho que essa mudança também de comportamento deve estar existindo, né? Aquelas que tinham uma certa versão, ok, mas se é para usar Maguti de uma, né, de uma influência digital, que mal tem, né? Enfim. Deixa eu aproveitar esse seu comentário, Melina, porque outro dia eu assisti, por acaso eu participei do júri de uma defesa, era uma dissertação de mestrado, mas também estava mais ou menos por volta desse tema. E me chamou a atenção do ponto de vista de motivação, né? Porque aqui eu vi que a Letícia explorou bastante essas questões de motivação crítica, né? Sempre ligado à preocupação do excesso de uso, de quanto que do não sustentável, né, do fast fashion e tudo mais. E, por acaso, a aluna lá que estava defendendo a dissertação dela, ela foi buscar uma outra fonte de motivação, que é um outro tipo de pressão social. E ela diz assim, eu passei, sei lá, eu fui fazer um estágio, já não me lembro mais, um intercâmbio, já não me lembro mais o que ela foi fazer em Nova York, ficou lá 2, 3 meses. Ela falou que lá está uma febre, que toda a gente tem que, né, ir nos brechós e comprar alguma coisa de second hand. Aqui em Portugal também está bem, tá uma super febre de... E aí eu percebo que a motivação é um pouco diferente, não é a motivação do, eu preciso ser sustentável, eu não posso comprar tanto, mas é a motivação social, é quase uma vaidade de exibir, isso daqui eu paguei 10 euros, menina, você não vai acreditar, né? Então tem até uma motivação social, abre aspas, um exibicionismo, né? Para demonstrar que eu também sou uma pessoa na moda, né? Na moda no sentido de eu também compro essas coisas de second hand, né? É um outro tipo de motivação, é uma pressão social, mas é a pressão social diferente daquela, pelo que eu entendi do seu trabalho, né? Que tu exploraste aqui, que era a motivação, a norma subjetiva de temos de ser conscientes. Não, acho que existe uma outra norma subjetiva que é legal, é bacana, né? Sei lá, talvez explorar, porque acho que a norma social é muita coisa, né? Tem muitas pequenas normas sociais aqui para serem exploradas. Nossa, isso aqui dá assunto para a gente ficar a noite inteira conversando.
Posso só fazer uma colocação para Letícia? Olha só, é, há um tempo atrás eu orientei um trabalho sobre consumo consciente de produtos orgânicos. E um fator moderador era geracional. A gente testou pais e filhos e era bem diferente. Então, pode ser uma ideia para você colocar no seu trabalho, né? Porque, de fato, as gerações elas se comportam de forma muito diferente nessas normas sociais. Então, pode ser um conceito aí que você possa colocar também no seu trabalho. Obrigada, pessoal, professores, pelas contribuições riquíssimas. Inclusive, Luiz, eu não acho que deve ter sido, não sei se foi o trabalho do Gemerson sobre, porque ele, se eu não me engano, ele utiliza, é um amigo meu só que ele faz doutorado, ele é orientando no meu orientador. E ele também utiliza essa parte de produtos orgânicos, e eu achei muito interessante esse fator geracional. Realmente pode ter alguma mudança aí. E eu gostei muito da questão da norma social, da motivação de dizer, eu compro second hand, eu compro de segunda mão, que a professora Miriam falou. Pode ter alguma influência. Inclusive, eu dei uma analisada e existe algo novo na literatura já que fala um pouco sobre status verde, que é como se você realmente tivesse um status ali por estar consumindo algo sustentável, tem um viés ali de você entender que está nesse, como é que eu posso dizer, que também tá nesse colaborativo também por ser algo que está na moda, né? Tá na moda ser sustentável, tem a questão do vegano também, são novos hábitos e pode ter um fator aí também geracional. Agora, os jovens estão bem mais preocupados, né, com a questão saudável também, de alimentos orgânicos. É, enfim, muito obrigada a todos pelas colaborações. Trouxe aí um brainstorming muito grande na minha cabeça. Eu estou aqui escrevendo algumas ideias. Eu queria fazer uma pergunta também, Letícia, para você, se for possível ainda. Nas hipóteses, né? Você realmente tem um modelo complexo, né? Você não chegou, acho que, a testar a mediação de algumas variáveis, acho que não, né? Embora o modelo tivesse uma cara, tá? Porque tinha variável no meio ali, você poderia ter avançado para testar a mediação, porque cada vez mais a gente quer isso, né? Quer testar modelos realmente mais complexos como o teu, e você está no mestrado ainda, né? Então, parabéns aí por essa ousadia, vamos dizer assim. Mas eu vi lá nos seus resultados, eu não tive a chance de ler o teu artigo como um todo, mas na tua apresentação aqui você falou que algumas das hipóteses não foram confirmadas. Aí eu não sei se você dedicou no artigo em si algum pedaço para discutir isso, porque a gente tem visto muito assim, de uma maneira até muito comum. Eu estou trabalhando agora como editora associada na RBGN também, e a gente tem recebido muitos artigos que, quando as hipóteses não são confirmadas, meio que vamos jogar isso debaixo do tapete e não vamos falar sobre isso, não. Só que, às vezes, essas hipóteses não confirmadas lançam luz a novas possibilidades de pesquisa muito interessantes. Então, acho que a gente tem que tentar estimular, né, essa coisa de estar discutindo também aquilo que não é esperado, porque a gente pode até questionar teorias que já estão prontas aí, e assim, efetivamente, o conhecimento vai avançando, né? Então, você se permitiu fazer esse exercício de tentar explicar, conjecturar por que das hipóteses que não foram confirmadas? Então, Gisela, na verdade, eu fiquei muito feliz quando eu vi que algumas hipóteses não foram confirmadas. Eu acho que se tivessem sido todas confirmadas, eu ia ficar um pouco confusa. Mas algumas hipóteses, como por exemplo, eu descobri que o principal fator das pessoas consumirem segunda mão é o econômico. Elas entendem algumas, por exemplo, que têm uma pós-graduação, ou algumas que já consomem há muito tempo roupa de segunda mão, já entendem que tem algo sustentável ali, tem uma consciência. Mas o maior fator é econômico. Isso foi muito fácil de ser descoberto na teoria, né? Muitos artigos já falavam sobre isso. E foi bom, interessante para mim, sim, eu voltei na teoria, agora sim, para falar no artigo foi difícil porque foram poucas páginas, mas na dissertação eu dediquei boas páginas, eu acredito que deram mais escritas as hipóteses que foram recusadas do que as que foram aceitas, vamos dizer assim, as que foram suportadas. Uhum. E deu metade e metade, né? Deu 8 hipóteses foram suportadas e 8 não suportadas. Algumas eu também fiquei surpresa, não minto. Eu esperava que tivesse sido suportada, mas não foi.
A 2 para mim foi uma surpresa, a tua hipótese 2 isso. da crítica. Eu olhei e falei assim, meu Deus, é sério? Eu falei, anotei lá, que surpresa. Não boa, mas surpresa. É, Eu ia até sugerir, a propósito desse comentário, né, das hipóteses não suportadas, eu acho que a gente sempre aprende tão mais com as não suportadas do que com as suportadas, né? Eu ia sugerir, Letícia, o mesmo modelo conceitual que foi apresentado, com todas as setinhas, no final do estudo, reapresentar o mesmo modelo, mas talvez apagar as setas daquilo que não foi comprovado. Porque, no fundo, né, a gente tinha, no modelo inicial, tinha várias setas a apontar lá para a intenção de compartilhar, né? E no final, pelo que eu vi aqui no esquema, que eu até fiz o meu próprio rabisco também, a única coisa era o era aquela da H8. Como que era o construto lá? Era o consumo controle. colaborativo da moda de segunda mão, se eu Era não o me do engano, era controle. o último da TCP, né? Isso, é o controle comportamental que leva a Percebido. intenção de compartilhar. Portanto, assim, no final das contas, de todas as 4, 5 construtos que a Letícia avaliou, parece que o único que de fato ficou de pé, as pessoas só têm intenção de compartilhar quando tem alguém a controlar. Foi essa sensação que eu fiquei quando eu terminei. Se não tiver ninguém a controlar, não tem intenção nenhuma de compartilhar coisa alguma. Foi a percepção que eu tive, né? E, então, sei lá, se calhar às vezes, se a gente refaz o mesmo desenho sem as setas não comprovadas, a gente fica com clareza daquilo que, então só está comprovado por enquanto essa parte, o restante já não, né? É uma forma visual só de nos ajudar a enxergar, talvez, né? Inclusive, você falou da questão de pessoas em outros países, né, que elas consomem bastante aí o second hand, principalmente nos dias atuais. É uma coisa que eu queria também aumentar no número de participantes, era de tentar distribuir o questionário para fora do país, para ver se muda alguma ideia, alguma opinião, algum fator, aí se mudaria alguma coisa. Posso mudar um pouquinho de assunto, direcionar um pouquinho essa conversa para o Yuri? A Eu ia gente fazer ainda uma tem uns pergunta para minutinhos, ele. Melina? Temos mais 15 minutos. Tá bom. Yuri, estou super curiosa aqui com algumas coisas, porque tem uma coisa que me irrita profundamente, né? Eu já antecipei que eu também estudei Consumer-Based Brand Equity e tudo mais. E vários alunos aparecem, eu quero escrever a minha dissertação sobre isso, tá bom. E eu fico aqui um pouco angustiada, que eu tenho a sensação, quando a gente começa a olhar para o Keller, para o Acker, isso foi século passado, né? E aí eu fico a pensar, falei, mas ok, ainda existe vida após a morte, né? Quer dizer, ainda existe vida para o Consumer-Based Brand Equity depois de tantos anos. E foi por isso que eu fiz um pouco a provocação da pergunta que eu te fiz, né? No final, se eu, se eu tenho vontade, e eu me lembro que o Yuri mencionou a questão de ter muita coisa na área quantitativa, mas tem menos na área qualitativa. Fiquei curiosa, Yuri, qual é o seu caminho? O que você pretende estudar em relação a Brain Equity? Qual é o assunto que está no momento? Bom, esse artigo, na verdade, ele foi um trabalho em conjunto, né, que foi feito comigo, com a orientadora Gisela, com o professor Porto e com dois estudantes de graduação, o Tayan e a Bruna. Para o Tayan e para a Bruna, isso foi parte do TCC deles, né, o trabalho de conclusão, e isso aqui foi ajudando a construir a minha tese de doutorado, que eu entrei agora, mas a ideia é juntar as variáveis de valor de marca com fazer um modelo ali. A gente está pensando agora quais variáveis colocar nesse modelo, mas trazendo também uma relação com personalidade de marca e percepção do relacionamento do consumidor. Aí a gente está pensando ainda se coloca bem-estar digital, engajamento, alguma outra variável que faça sentido aqui nesse modelo que a gente veja que seja coerente também. É basicamente daí que surgiu essa pesquisa. É realmente trazer um panorama por trás, né, do valor da marca no e-commerce, marcas digitais, de modo geral, porque nesse sentido, né, também é no comércio eletrônico, a minha pesquisa.
para identificar o que tem de novo ainda no valor da marca, né? Porque realmente é um assunto já praticamente, não sei se esgotado, né? Mas que a gente luta ali para achar alguma coisa nova na literatura. Mas eu fiquei até surpreso com os resultados, porque realmente mostra que ainda tem muita coisa para ser pesquisada. Que por mais que a gente pense que não, já está saturada a literatura desse assunto, já tem muita pesquisa, mas não, tem muito campo ainda para se inovar também. E até acho que rever as teorias antigas, ver se elas estão pertinentes ainda nos dias de hoje, ainda mais com toda a questão do digital, depois da pandemia, a influência que esteve, né, sobre o comportamento dos consumidores e sobre o posicionamento das marcas também. Eu diria que ainda tem um campo muito grande para estudo. E eu compartilho dessa sensação de uma inquietação, na verdade, do que vem por aí, né? O que vem por aí é aquilo que o Yuri vai escrever, né? Eu também estou curiosa. Olha, e se calhar o Yuri vai juntar com o tema lá do Anderson ali, Foi o que eu né? Porque pensei, do aumenta Anderson ou do diminui. ativismo, né? Quando a marca, sei lá, se envolve no ativismo de qualquer causa, isso Ela gera um aumenta, valor maior, né? não sei, né? Foi só um pensamento vago aqui, porque por coincidência estão os dois na mesma sessão, né? Foi só por isso. Já dava um baita artigo. Ó, cooperações acadêmicas aqui. Uhum. E eu fiquei O pensando levantamento do Anderson, inclusive, foi que ele viu mais para a linha digital, né? Nessa relação da marca ser analisada digitalmente, né? Que é um pouco da tua pergunta, da tua pesquisa, né, Yuri? Você analisou, na verdade, ela na relação digital também, né? Isso nesse caso foi a valor das marcas digitais, em específico. Talvez até por isso também a restrição, né, da quantidade de artigos quali, né? Talvez pelo próprio tema, a forma que os pesquisadores mensuram. Mas fiquei pensativo, realmente seria uma pesquisa muito boa, né? Sobre ativismo da massa, com valor, acho que até com a questão de segunda mão, acho que o valor da marca eu gosto também por causa disso, né? E essas questões todas assim, que elas você consegue compartilhar com várias outras áreas do conhecimento. Eu acho isso muito bacana. Tem que colocar essa parceria de pé agora. Tá mutada, professora. É. Eu disse que eu gostei, gostei. Muito bem. Mais alguém? Bom, então eu vou encerrar a nossa sessão, parabenizando aí os autores dos artigos, assim, tudo foi muito rico. Obrigada, Luiz, por participar dessa discussão aqui. Eu acho que, mais uma vez, a gente traz essa relação porque refletir sobre a academia, né? Então, às vezes vocês trabalham ali com é, com os principais sites, né, de artigos lá ali, né, o Web of Science, enfim. E aí a gente esquece das pequenas revistas, porque a academia acaba não aceitando artigos que estão falando das pequenas revistas, né? E eu acho que, mais uma vez, essa discussão ela é muito rica para a academia, né? Porque é uma quebra, uma desconstrução para a academia que é muito difícil de desconstruir, né? Tentar fazer artigos que não esteja ali, a gente é capaz de não ser aprovado, mas eu acho que isso, para a gente, né, que está ali, e muitas vezes somos protagonistas dessa academia, né, e que leva para suas, né, para os seus alunos, né, eu acho que essa discussão sempre é muito importante, tudo que a gente acaba desconstruindo um pouco, que a academia engessou durante esse tempo, né, e aí eu acho que Luiz, muito obrigada aí pela sua presença. Foi uma discussão realmente bem rica e bem o ponto que você trouxe, eu gosto muito disso, né? Na minha faculdade, na federal daqui, a gente fica discutindo muito essa desconstrução acadêmica, né? Mas é uma linha tão tênue, né? Porque a gente discute tanto sobre críticas que a gente faz na academia, mas quando a gente está lá e a gente lê um artigo, fala assim, mas eu não aceito o Google acadêmico. Aqui é aquela coisa assim, mas eu não aceito Kotler, imagina, eu sou marketing e não aceita Kotler, como assim, né? Eu não posso citar Kotler, muito pouco, muito pouco.
Melina, você coloca isso, a gente fica mesmo pensando, né? Será que pela revista ser grande, o que está lá é melhor? Ou os artigos melhores estão chegando lá só porque eles são grandes, né? Então, é isso, é difícil, né? Claro que existe um refinamento, né? As revistas elas vão melhorando seus métodos, vão crescendo, né? Há uma natureza nisso. Agora, é difícil você competir quando tem uma máquina, né? É claro que isso resvala na discussão das novas revistas predatórias e tudo. É complexo, não é tão fácil. Eu sei que não é tão simples assim, né? Eu acho que a gente começar a pensar, estudar mesmo esse assunto, olhar, ver o que é de acesso livre, de fato, que não há um interesse predatório naquele veículo, aí sim a gente vai chegar em algum lugar. Eu acho que esse é um caminho. Desculpa, gente, eu estou enviesando o tema da sessão, que foi belíssima a sessão, os artigos muito bem feitos, parabéns a todos. Imagina. E eu vou deixar aqui um link para, gente, é muito importante, né, que vocês possam avaliar essa sessão, né? Se alguém quiser mais falar, quiser falar uma palavra final aqui, a gente tem mais 5 minutos. Professora Miriam, nossa moderadora, muito obrigada, direto de Portugal, já escureceu, já escuro aí, né? Hora de dormir já. Já está noite por aqui, agora já são quase 10 da noite aqui. E pronto, mas para mim foi divertidíssimo, foi um prazer enorme, eu adoro me conectar com as minhas raízes, afinal de contas. E obrigada mesmo para todos vocês, obrigada pelas participações. Luiz, bem-vindo, né, mais uma vez por ter participado aqui no nosso grupo. Yuri e Gisela, acho que vocês estão fazendo um trabalho bem bacana. Letícia, amei ouvir suas ideias e tudo mais. Anderson, olha, manda um grande abraço para a Cavita, também tenho saudade dela, ok? Obrigada mesmo pela participação de todos. E Melina, obrigada por ser a guardiã do tempo aqui para gente. Essa é a parte chata da regra da cineade, mas faz parte, né? Alguém tem que fazer, né? Alguém Obrigada tem por que ter cuidado fazer. disso. Parabéns pela condução da sessão, foi ótima, viu? Parabéns para vocês. Obrigada para vocês também. Então, bom congresso a todos aí, né? Temos mais amanhã. E parabéns a todos os autores dos artigos aprovados. Isso é realmente um grande mérito de vocês. Obrigada a todos, uma boa noite. Boa Tchau. noite. Tchau, Boa tchau. noite, tchau, tchau. Obrigado, boa noite. Tchau, gente.